bem? Olha só o que eu ganhei. Eu ganhei um presente. Eu tô tão animada com isso. É meu aniversário. E quando eu faço aniversário eu ganho presente. Você também, não é? Ai, eu gosto tanto de ganhar presente. Tô tão feliz com isso. E você sabe que presente é de graça. Por acaso você já pagou por algum presente? Alguém já chegou no seu aniversário e falou assim: oi, tem um presente pra você, me dá 10 reais que eu te dou. Claro que não, presente é de graça. E tem outra coisa que é de graça, que é a salvação em Cristo, não é mesmo? Quando Jesus morreu na cruz por nós e nos deu a salvação, Ele nos livrou dos pecados, nos deu a vida eterna, claro, para aquele que crê e se arrepende de seus pecados, e não há nada que a gente possa fazer por isso. Isso não tem preço. Ele fez isso por nós e é a graça de Jesus por nós, certo? E aí, vamos deixar de lado um pouco essa história agora de aniversário, de presente, porque tem uma história muito importante que eu tenho que contar para vocês. No mês de outubro, todo mês de outubro a gente tem que lembrar sobre isso, porque essa história faz parte da sua história, faz parte da minha história. Então, são fatos muito importantes. Então, fica comigo, presta atenção, que agora você tem muita coisa para aprender, tá? Quando Jesus ressuscitou, seus apóstolos e Paulo, vocês se lembram que nós aprendemos da vida de Paulo lá na EBD? Então, todos esses homens foram falando de Jesus para as pessoas, foram evangelizando as pessoas, e aí as pessoas que foram aceitando a Cristo foram se tornando os primeiros cristãos, certo? Com os primeiros cristãos surgiu a Igreja de Cristo, certo? A Igreja de Cristo é um prédio? É um lugar? Não. A Igreja de Cristo é só a Igreja Presbiteriana da Penha? Não. A Igreja de Cristo são todas as pessoas ao redor de todo mundo que creem em Jesus como seu Salvador, certo? Então, a Igreja de Cristo começou a se formar. Os primeiros cristãos foram surgindo e isso foi desagradando muitas autoridades. E aí, esses primeiros cristãos que surgiram começaram a ser perseguidos, principalmente pelo Império Romano. Os imperadores romanos mandavam perseguir os cristãos, mandavam matar os cristãos. Por quê? Porque eles não queriam que a fé cristã aumentasse. Para tentar parar o cristianismo, eles começaram com essa perseguição. Muitas lutas, muitas mortes aconteceram, porém o cristianismo não parava de crescer. A Igreja de Cristo ia aumentando e ficando cada vez mais forte, cada vez mais pessoas foram se convertendo para o Evangelho de Cristo, certo? Foi aí que um imperador romano chamado Constantino teve uma ideia. Ele pensou assim: se não posso vencê-los, junte-se a eles. Que ideia que ele teve, né? Ao invés de ficar perseguindo, como ele viu que quanto mais perseguia os cristãos, mais a fé cristã aumentava, ele pensou: eu não vou mais perseguir não, eu vou fazer outra coisa, eu vou me juntar com eles. Ele fez um documento chamado Edito de Milão, e aí ele formou uma nova igreja. Ele pegou a igreja cristã e juntou com a fé pagã dele, com os ídolos, pegou os templos pagãos e pôs igreja lá dentro, certo? Juntou com os ídolos e fez uma mistura esquisita. Também outra coisa que aconteceu, eles foram tirando a palavra de Deus das mãos dos fiéis. Longe das escrituras, os fiéis foram ficando confusos. E aí, a Igreja de Cristo não era mais a mesma. Aí, a Igreja de Cristo passou a confundir as coisas, a misturar as coisas. A Igreja de Cristo já não era como Cristo queria. Aqui, durante essa fase, durante esse período, os cristãos já não eram os mesmos. Eles já não aprendiam a verdade da palavra como deveria. Eles já não liam mais a Bíblia,
começaram a surgir os ídolos, os santos, surgiu a figura do Papa, e esse período durou cerca de 1000 anos. Por muito tempo foi assim. Muitas pessoas foram enganadas nessa época. Nesse período, algumas pessoas também se manifestaram contra, dizendo que aquilo estava errado, que não era assim que Jesus havia ensinado, que esses são conhecidos como os pré-reformadores. Mas Deus não ia deixar as coisas assim. Foi em 1517 que um homem chamado Martinho Lutero, ele era um monge, também da Igreja Católica, só que como Martinho Lutero era um monge, ele estava estudando a Bíblia. E enquanto ele estudava a Bíblia, ele teve um verdadeiro encontro com Jesus. E ele observou que na palavra não ensinava aquelas coisas. Eles estavam ensinando que você tem que adorar ídolos. Eles estavam ensinando que a salvação não é de graça, que você tem que pagar para ter o perdão dos seus pecados. E ele começou a perceber, não, nós somos justificados pela fé. A fé é de graça, isso está errado. A salvação é de graça por meio do sacrifício do nosso Senhor por nós. As pessoas estão pagando para comprar coisas para ter o perdão dos pecados. A igreja está precisando de uma reforma. Você já fez uma reforma aí na sua casa? Você sabe o que é uma reforma? Às vezes uma parede está muito suja, meio quebrada, e aí você vai lá e pinta essa parede, passa uma massa corrida, deixa ela lisinha, bonita de novo. Às vezes é um cano que quebrou, e aí alguém fala, essa casa está precisando de uma reforma. Pois é, a Igreja de Cristo estava precisando de uma reforma para voltar a ser o que era. E foi aí que Martinho Lutero, estudando tantas coisas erradas que estavam acontecendo, escreveu 95 teses, que eram 95 coisas erradas que estavam acontecendo, e ele provava por quê, dentro da palavra de Deus. Por que que aquilo estava errado? Ele pegou esse documento com 95 teses escritas, foi lá na Catedral de Wittenberg e pregou na porta da catedral aquele documento. Imagina que coisa que aconteceu, porque lá passava muita gente, de repente as pessoas viram aquelas 95 teses, leram aquilo e começou então a acontecer realmente a reforma protestante. Essa reforma protestante é a reforma da nossa igreja. Isso faz parte da minha história, faz parte da sua história. Se não fosse por esses homens, e não foi só Martinho Lutero, existiram outros reformadores também. Ele é uma figura muito importante, por isso que a gente lembra dele. Esse dia da Reforma Protestante é comemorado no dia 31 de outubro e a gente deve fazer uma festa, uma celebração no nosso coração, para a gente lembrar que se não fosse por esse movimento da Reforma Protestante, nós não teríamos voltado para os propósitos de Cristo na nossa vida. A Igreja de Cristo não teria voltado a ser realmente o que Cristo queria. Certo? Depois de Martinho Lutero veio também um outro homem chamado João Calvino. E João Calvino escreveu também cinco solas, ele chama. Sola de sapato? Não, não é sola de sapato. Sola significa somente. 5 solas, que são muito importantes, são bases da nossa fé, são pilares do que você acredita e do que eu acredito. E nas próximas aulas você vai aprender a respeito dos 5 solas de João Calvino. Então fica ligadinho no canal do Penha Kids, porque tem muita coisa importante para você aprender sobre você. Isso faz parte da sua história, isso faz parte da sua fé e você precisa aprender isso. Então fica ligadinho no canal nas próximas aulas, tá bom? Um beijo, até a próxima!